Na aula de hoje, colocaremos em prática os comandos até aqui ensinados. Não será necessário trabalhar com a atividade da aula anterior. Daremos início a uma nova atividade. Não se esqueça de anotar suas dúvidas para postar em nosso fórum posteriormente. Boa aula! Para iniciarmos, será necessário baixar o arquivo da atividade 4. Desenharemos o modelo de placa de sinais de advertência e a placa A11B, junções sucessivas, contrárias, primeira à direita. Continuaremos a desenhar informando as dimensões em metro, desenhando as placas em seu tamanho real. Se você sentir dificuldade em trabalhar com o metro, é possível desenhar em milímetros e posteriormente utilizar o comando Scale, conforme ensinado anteriormente. Dito isso, vamos começar. O modelo de placa que vamos representar é o de sinais de advertência, como já falei. Existe mais de uma forma de fazer esse desenho. Escolhi uma que nos permita utilizar o maior número de comandos para que possamos exercitá-los. Mais uma vez, representaremos a placa de 1000 milímetros ou 1 metro. Esta placa tem o formato de um losango, que também é um quadrado. Sendo assim, vamos começar esse desenho representando um quadrado de lado 1 metro. Com o comando Line, podemos fazer esse quadrado utilizando a ferramenta ortogonal e distância. Está feito! Vamos agora rotacionar a placa com o comando Rotate. Ativamos o comando, selecionamos o objeto, confirmamos a seleção com um Enter, definimos um ponto base e indicamos a inclinação de 45 graus teclando Enter na sequência. Vamos agora executar a tarja da placa. Essa tarja tem 30 milímetros de espessura, ou 0,03 metro, e está afastada do limite da placa 0,02 metro, ou 20 milímetros. Vamos executar então dois offsets, o primeiro com 0,02 metro e o segundo com 0,03, em todos os lados do losango. Feito isso, nosso modelo de placa está quase pronto, faltando apenas executarmos as concordâncias nas arestas para suavizá-las. Serão 3 concordâncias que precisaremos fazer, e para isso utilizaremos o comando Fillet, inserindo agora um valor na opção Radius. O primeiro raio do arco concordante será de 0,063 metro, ou 63 milímetros, expresso na cota D. Os demais valores de raio não estão explícitos, porém podemos entender que se o primeiro valor, que está na primeira linha, é de 63 milímetros e a segunda linha está 20 milímetros atrás, o raio será de 63 milímetros menos 20 milímetros, ou seja, 43 milímetros ou 0,043 metro. O terceiro raio concordante seguirá essa mesma lógica, gerando assim um raio de 13 milímetros ou 0,013 metro, já que esta linha está 30 milímetros após a segunda. Para executar, basta ativar o comando Fillet, clicar na opção Radius, já que agora queremos uma quina arredondada, e inserir o valor de 0,063 metro inicialmente. Não se esqueça de ativar a opção Multiple, uma vez que queremos fazer múltiplas junções. Feita a primeira concordância em todas as arestas, basta ativar o comando mais uma vez e alterar o valor do raio concordante. 0,043 dessa vez e ativar a opção Multiple. Feito isso, vamos ao último raio. 0,013. Certo. Não fiz as concordâncias nas arestas inferiores para mostrar que seria possível utilizar o comando offset a partir da primeira concordância,
fazendo assim também a segunda e a terceira. Usando o comando offset, devo indicar, porém, a distância entre as linhas que estão sendo concordadas, pois aqui estou criando arcos paralelos e não informando o valor do raio. Sendo assim, indicarei primeiro um offset de 0.02 e logo após um segundo de 0.03. Veja que quando utilizamos o offset, é necessário utilizar o trim logo na sequência, para parar as arestas não necessárias, enquanto o comando fillet já tem o trim embutido. Basta ativar o comando trim, selecionar os arcos e cortar as pontas. Para um resultado com menos picotes, selecione um arco por vez. Agora sim, está pronta a nossa placa. Vamos marcar agora os eixos vertical e horizontal da placa para darmos seguimento desenhando a placa A11B. Cuidado na hora de executar as linhas dos eixos. Dê um zoom de aproximação para pegar com precisão o centro dos arcos e não suas extremidades. Feito isso, criaremos uma cópia da placa utilizando o comando copy. Vamos então ao desenho da placa A11B. Primeiramente, vamos desenhar o corpo deste símbolo. Perceba que ele não está centralizado na placa. Ao lado esquerdo do eixo vertical, temos a cota B, com 0.02 metro. E ao lado direito, temos a cota A, com 0.09 metro. Vamos utilizar o offset para executar essas duas linhas. Logo após, podemos limitar a altura deste corpo. A cota F determina essa dimensão, 0.384 metro. Como a peça é simétrica, criaremos duas paralelas com o offset, para cima e para baixo do eixo horizontal. Para facilitar a visualização, vou selecionar todas as linhas geradas com o comando trim e cortar as partes que não fazem parte do nosso desenho. Geramos assim uma figura parecida com um I. Partindo agora do eixo horizontal para cima, vamos utilizar o comando offset mais uma vez para fazer as duas linhas dessa protuberância à esquerda. O primeiro offset terá a distância informada pela cota E, 164 mm ou 0.164 metro. E o segundo offset será de 0.11 metro, informado pela cota C. Para concluir a representação dessa protuberância, basta utilizar o offset mais uma vez, inserindo o valor da cota D, 120 mm ou 0.12 metro. Com o comando trim, eu consigo aparar as arestas não necessárias. Para finalizar, eu vou utilizar o comando mirror, espelhar. Aqui eu poderia ter desenhado também a protuberância da parte inferior com as mesmas cotas informadas na superior, porém achei mais fácil utilizar o mirror. Ativo o mirror, seleciono as linhas da protuberância, confirmo com o Enter, defino a linha do eixo horizontal como a posição do meu espelho, clicando 2 pontos sobre a linha do eixo. Confirmo não apagar o objeto original e pronto. A cópia ainda não está do lado certo, por isso agora vou utilizar o mirror mais uma vez. Dessa vez vou posicionar o espelho no eixo da placa. Preste atenção,
O eixo da peça não é o mesmo eixo da placa. Precisaremos definir o eixo da peça. Para isso, basta deixarmos a ferramenta OSNAP ativada para que possamos localizar o midpoint da peça. Dessa vez, eu apagarei o objeto original da cópia espelhada. Basta utilizar o Trim para apagar a linha do corpo entre as linhas dessa protuberância à direita. Nosso desenho está finalizado. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Em nossa próxima aula, faremos exercícios de revisão para nos prepararmos para a nossa atividade presencial. Bons estudos e até a próxima!